Então, a paz armada é um termo relativo, por quê? Por quase 50 anos, 40 e poucos anos, não houve grandes conflitos na Europa, só que ao mesmo tempo os países gastavam muita grana se armando, investindo pesado em inovações militares, aumentando seus exércitos, a marinha, etc. Ao mesmo tempo, é o período da Belle Époque, que é a chamada Bela Época. As inovações tecnológicas mudaram muito o estilo de vida das pessoas, Então, o cinema, o rádio, a eletricidade, tudo isso transforma muito dos esportes que nós conhecemos, inclusive as Olimpíadas modernas, são produtos do finalzinho do século XIX, Automóveis, bicicletas, tudo isso é uma coisa que, inovações que transformavam a vida das pessoas, acreditavam que eles viviam numa época bela. Ao mesmo tempo, as guerras fora da Europa comiam feio, e os países europeus investiam pesadamente na área militar. Outra coisa que vai caracterizar essa guerra muito é que é uma guerra onde a tecnologia determina a guerra. Não é uma guerra mais de espada. A Primeira Guerra Mundial, na verdade, é a guerra em que os exércitos suspendem as espadas. A Primeira Guerra em que os países vão aposentar as espadas. Vão colocar aquelas faquinhas nas pontas dos rifles, as baionetas. Por quê? Porque não era mais uma guerra corporal, corpo a corpo. É uma guerra totalmente diferente. Primeira guerra em que se usa aviação militar. Primeiro aqueles dirigíveis, aqueles balões, para tirar foto, para verificar a geografia, carregar bombas e aviões. Logo no início da guerra, criam aquelas metralhadoras que atiram no vão da hélice, A hélice está rodando, entre uma hélice e outra, a metralhadora atira. Então os aviões são armados com armas, com bombas. Metralhadoras de repetição já existiam, mas agora elas tornam-se portáteis, manuais, uma pessoa só carrega, fixa no chão, em posições estratégicas. Poucas metralhadoras conseguem barrar uma grande quantidade de infantaria. Rifle de longo alcance, vai dar origem aos franco-atiradores, os snipers. As lunetas ficavam esperando matar umas pessoas de muito longe. Granadas de mão tornavam a guerra, esse impacto muito mais violento, pistola de repetição, então você podia dar vários tiros ali em sequência. É a primeira guerra que se usa os tanques de guerra, como nós conhecemos, o lança-chamas, que é uma arma violentíssima, trágica. Bombas de gás, cara. Primeira Guerra Mundial inaugura a era da guerra biológica, O gás cloro, por exemplo, matava as pessoas sem ar, asfixiada. E uma guerra no fundo dos oceanos, Os submarinos militares, submarinos são criados aqui nesse contexto. Então, uma guerra que pela a mortalidade dela, ela era inigualável a qualquer outra que já tinha existido, Inclusive, esse tanto de tecnologia aqui inviabilizava, não permitia aqueles deslocamentos a pé. As guerras como eram antigamente, vocês se lembram do filme Patriota? Formavam-se os exércitos de um lado, o exército de outro, eles se aprontavam, davam alguns tiros, depois caía na porrada. Agora ninguém mais anda a pé, correndo em campo aberto, porque tem avião, tem metralhadora, tem granada, tem tanque de guerra. Então a guerra é estática, é em trincheiras. Na próxima aula nós veremos a classificação, as etapas da guerra, e vamos saber por que ela é uma guerra de trincheiras. Assistam o filme 1917, está no Popcorn. Aproveitem a quarentena, assistam bastante filmes aí. E essa também é uma guerra mundial porque uma série de alianças que foram sendo formadas anteriormente ao início do conflito fez com que, quando começou a guerra entre dois países, ativou os sistemas de alianças, rapidamente você tinha 6, 7, 8 países participando de uma guerra. Esses países tinham vastas áreas coloniais em vários continentes, esses continentes vão ser tragados para a guerra também. É uma guerra entre a Tríplice Entente, vencedora, e a Tríplice Aliança, derrotada. A França é o país mais importante na formação da Tríplice Entente, enquanto a Alemanha é o protagonista da formação da Tríplice
aliança. Quando a França perde essa guerra franco-prussiana, ela busca várias formas de se resguardar contra a Alemanha. Ela queria uma revanche com a Alemanha, então ela passa a fazer uma série de tratados de aliança. O primeiro deles é com a Rússia. A Rússia e a França, inimigas, né, desde a época das guerras napoleônicas, conseguem resolver os seus problemas aqui. Em 1892, 1893, o Tratado Franco-Russo estabelece uma aliança na qual é o seguinte: se a Alemanha invadir a França, a Rússia vai entrar em apoio. Se a Alemanha invadir a Rússia, a França vai entrar em apoio, né? Em 1904, durante a questão marroquina, a França e a Inglaterra acertam uma série de questões diplomáticas, forjando uma aliança também mútua de defesa, caso houvesse uma guerra, chamada Entente Cordiale, entendimento cordial. Em 1907, a França vai tentar resolver um problema. Por quê? A França já fez um aliado importante, que é a Rússia, e fez outro aliado importante, que é a Alemanha, a Inglaterra. Só que a Inglaterra e a Rússia têm problemas diplomáticos, problemas sérios. Apesar dos reis da Rússia e da Alemanha serem primos e até bastante parecidos, a França vai mediar aqui uma negociação e a Inglaterra e a Rússia resolvem os seus problemas em 1907, dando origem então à Tríplice Entente, o triplo entendimento. Tríplice entende: França, Rússia e Inglaterra. Ao longo da guerra, outros países importantes vão acabar entrando. O Japão, tinha uma aliança com a Inglaterra, querendo maior protagonismo, vai invadir as colônias da Alemanha na Ásia, né? A Itália, que inicialmente era aliada da Alemanha, mas quando a guerra explode, ela entra contra a Áustria-Hungria, que era um inimigo da Itália aqui, né? Esses dois países, eles têm rixas, principalmente por causa da região de Veneza. A Itália vai entrar e vai ter uma participação muito importante. Os Estados Unidos também vão entrar em 1917. É importantíssimo para a guerra porque os países estavam exauridos, né, cansados, com um monte de mortes. Os Estados Unidos não havia sido tocado, né, então com a grande quantidade de pessoas, milhões de soldados, técnicas de batalha, grana, muito armamento, muita comida, acaba derrubando a balança. A Rússia vai sair em 1917 por conta da Revolução Comunista. Do outro lado, a Alemanha, quando ela se forma como um país, em 1871, ela passa a tecer uma série também de ações para se resguardar contra uma possível invasão. Ela se forma como uma potência. A França era uma potência e ela é derrotada pela Alemanha, que ela é recém-formada. A Alemanha já se forma como uma grande potência mundial. Ela já entra no contexto das potências internacionais disputando em primeiro lugar com a Inglaterra. A Alemanha faz uma aliança com a Itália porque os dois países são países recém-formados. A Alemanha faz uma aliança com a Áustria e a Hungria porque a Áustria também é um país de origem alemã. Lá se fala alemão. Desde 1870 e poucos, né, havia já um entendimento com a Áustria e a Alemanha. Só que a Itália e a Áustria têm problemas sérios. Quando a guerra começa, a Itália vai virar o lado. Na verdade, o Tratado da Itália era o seguinte: se a França invadir a Alemanha, a Itália vai entrar em defesa da Alemanha. Mas quando a guerra começa, a Alemanha invade a França. A Itália fala: epa, o acordo não era esse. O acordo era um acordo defensivo. Não entra na guerra. Quando ela percebe a oportunidade de entrar contra a Áustria-Hungria para retomar Veneza, ela entra do lado da Tríplice Entente. E o Império Turco-Otomano tinha sérios problemas com a Rússia, né, e tinha uma série de alianças com a Alemanha. A Alemanha tinha a intenção de construir uma ferrovia chamada Berlim-Bagdá para suprir a Alemanha de petróleo, né, que ia facilitar muito o transporte de petróleo de Bagdá, hoje região do Iraque, né, na época era Império Turco-Otomano. E aí a guerra, quando começa, arrasta esses países para o conflito e ela se torna uma guerra mundial. Na próxima aula eu vou falar sobre as fases do conflito, a guerra de trincheira e o que acontece no final da guerra. Até mais um ano.